Esse aqui é um vídeo para tratar da mais microscópica de todas as causas. Por que eu desisti de dar notas para filmes no aplicativo de cinema Letterboxd? Primeiro dizer que eu acho esse aplicativo bem legal. Para quem não conhece, eu descreveria como uma rede social de cinema e de críticas de cinema. Você pode dar nota para os seus filmes favoritos, você pode dar nota para filmes que você odiou, você pode escrever suas críticas, ler críticas dos seus amigos, ver filmes que seus amigos estão vendo e trocar figurinhas e não sei o que, blá blá blá, e comentar e seguir pessoas que você gosta, que têm opiniões interessantes, tudo ao redor de cinema. E eu acho que o primeiro ponto pelo qual eu desisti de dar estrelinhas, de 0 a 5 estrelinhas para filmes específicos que eu estava vendo, é que acho que essa nunca foi a função, a funcionalidade do app que mais me chamou a atenção. Eu acho muito mais legal usar o Letterboxd como um registro do que eu tenho assistido, do que eu tenho pensado sobre o que eu tenho assistido. E também, quando me dá na telha assistir algum filme, quando alguém me recomenda algum filme, eu abro lá o perfil do filme, vejo a sinopse, quem dirigiu, quais atores estão lá, em que ano que foi lançado, quais amigos meus e quais pessoas que eu sigo já viram aquele filme, o que elas acham sobre aquele filme, ou eu nem faço isso, só faço isso depois de ter visto o filme, daí já é um lugar para começar um diálogo sobre essas coisas, acho bem maneiro mesmo. E principalmente eu gosto muito da função de watchlist para criar uma lista das coisas que eu quero assistir. Eu sigo várias pessoas que falam de cinema no TikTok, aqui no YouTube, no Instagram, e eu vira e mexe pego uma recomendaçãozinha ali, ou obviamente de pessoas que eu já conheço, e eu tenho um lugar onde canalizar todas essas coisas, uma lista de filmes que por alguma razão me chamaram a atenção e eu gostaria de ver em algum momento. Quando eu tô meio na dúvida do que assistir, ou quando eu olho pra Júlia e falo, quer ver um filme hoje? Que filme tu quer ver? E ela fala, não sei, escolhe. Eu posso simplesmente abrir minha watchlist e achar opções. Ou ela pode abrir a lista dela e achar opções. Mas eu acho possível posicionar o uso do aplicativo Letterboxd numa discussão recente sobre o quanto a gente tende, nesse momento maluco e ensandecido que vivemos aí no planeta Terra, a meio que produtivizar as coisas que a gente consome, a arte que a gente consome, e digo num sentido de produtividade mesmo, de eu quero assistir mais, eu loguei tantos filmes no Letterboxd, olha só, eu assisti mais filmes que você, eu sou mais cinéfilo que você, o meu pênis cinematográfico é maior que o seu. Nunca vou esquecer, uma vez eu fui numa matinê no meu cinema favorito, que é o Cine Passeio aqui de Curitiba. Eram 10 horas da manhã a sessão, acho, e era uma sessão de 2001, uma Odisseia no Espaço. Caramba, já tinha visto esse filme 2 vezes. Uma vez como um adolescente maluco, pseudo-cinéfilo, achei legal. Aí eu vi a segunda vez num estado de consciência ligeiramente alterado, em casa, com a Júlia e com um amigo nosso. E eu terminei o filme falando, caramba, esse é o melhor filme de todos os tempos. E nessa terceira vez eu fui ao Cine Passeio às 10 horas da manhã, depois de ter tomado um delicioso café, pra assistir pela primeira vez no cinema. E eu achei, caralho, sensacional, experiência deliciosa, maravilhosa. Mas quando o filme tava quase acabando, quando o personagem já tá naquela piração colorida, as cores passando, tudo muito rápido, tudo indo, tudo vindo. Meu Deus, uma garota na fileira da frente, ela estava com o aplicativo dela do Letterboxd aberto no celular e ela estava na página do filme olhando coisa, e daí ela já foi dar nota e não sei o que. Eu falei, caralho, a pessoa se predispõe a sábado de manhã, 10 horas, vir aqui no cinema gastar dinheiro pra ficar mexendo na porra do aplicativo em vez de assistir a desgraça do momento psicodélico do filme que tá acontecendo diante dos olhos dela. Obviamente isso não é culpa do aplicativo e não sei exatamente o que ele tem a ver com o resto dos relatos desse vídeo. Na verdade tem a ver sim, tá bom? Vou confiar no que eu escrevi no meu roteirinho aqui. Mas eu também acho que não tem como fazer essa conversa que eu quero fazer aqui sem utilizar um vocábulo, uma palavra que está em alta aí no momento. Talvez já esteja até começando o seu declínio. Mas a palavra é performance. E eu acho que pra mim, como
um homem performático, não me leve a mal, eu tenho essa autoconsciência, eu sei que, querendo ou não, acabo sendo isso, apesar de que todo mundo é performático. Mas eu não vou mentir pra vocês não, vou ser brutalmente sincero aqui, vou abrir meu coração como se fosse um motor. Mas vira e mexe, galerinha, eu acho que eu dava nota pros filmes, eu pensava em quantas estrelinhas eu queria dar pro filme, de forma meio performática, tá ligado? Assim, não sou o primeiro a admitir que eu me importo com o que os outros pensam sobre mim, sabe? Não sei, é uma coisa, um mal do nosso tempo aí, né? Eu acho que eu penso bastante sobre o que os outros pensam de mim, sobre como eu quero ser visto, como eu quero ser interpretado. E, caralho, às vezes era, não sei, gostoso dar uma nota baixa pra um filme que todo mundo gostou. Às vezes era gostoso dar uma nota alta pra um filme que todo mundo odiou. Não que necessariamente eu fizesse isso completamente de propósito, sabe? Tipo, eu vou fingir que eu gostei, ou eu vou fingir que não gostei. Sempre acabava partindo de um lugar... A Carol viu um pássaro passando pela janela, por isso ela deu essa eriçada que ela acabou de dar aqui. Não sei, já tô usando a palavra lugar de um jeito que eu não gosto. Nunca gostei de falar, tipo, partindo de um lugar de sinceridade. Nunca gostei de usar a palavra lugar desse jeito, mas saiu tão naturalmente aqui, né? Enfim, eu acho que, assim, eu sempre parto de um lugar de sinceridade. Tipo, não sei, essa é a minha opinião. Mas, às vezes, ali, no momento que eu tava pensando sobre o que eu pensei de um filme, não deixava de ter isso como um componente, sabe? E eu acho que isso pode ser encapsulado pela palavra performance. Porque performance é isso, né? Você estar se importando demais com o olhar do outro, você está performando pra alguém ver, sabe? E eu acho que, querendo ou não, a minha equação cinematográfica, passando por esse aplicativo que eu gosto muito de usar e dando notas, acabava passando também por essa questão toda que eu acabei de falar agora, encapsulada pela palavra performance. E às vezes não só por isso, mas por, não sei, uma certa obsessão pessoal. Já me descrevi aqui nesse canal e em outros cantos dessa internet sem porteira como uma pessoa meio casualmente obcecada. E eu acho que essa minha maneira de ser um pouco obcecado por mídia acabava me levando a, sei lá, às vezes eu tava terminando de ver um filme. Assim, todo mundo que usa essa porra desse aplicativo já passou pelo que eu vou descrever agora. Mas eu já tava pensando em quantas estrelinhas eu ia dar, qual que ia ser a nota que eu ia dar pro filme. Tá ligado? Te parece um pensamento legal? Te parece uma forma legal de consumir arte? Não sei, acho que pra mim não... acaba não sendo tão legal, não. Não tô falando que todo mundo que dá nota pra filmes pensa dessa forma ou age dessa forma. Afinal de contas, esse aqui é meu canal, né? Obviamente, eu estou apenas descrevendo as minhas próprias experiências aqui. Mas eu vou falar pra vocês que não estar mais dando nota veio também com uma coisa que particularmente é a coisa que eu mais tô gostando. Porque agora, ao invés de pensar quantas estrelinhas eu vou dar ao final de um filme, eu sempre me forço a escrever algo sobre o filme que eu acabei de assistir. E talvez também dê pra encaixar isso numa coisa de produtividade, né? De tipo... meu Deus, mano, por que você não pode simplesmente relaxar? Por que você não pode simplesmente assistir um filme, curtir uma experiência, sem ter que catalogar tudo, sem ter que escrever sobre tudo, sem ter que ter uma opinião sobre tudo? Ok, talvez tenha um lado obsessivo nisso, sei lá. Mas eu gosto de me forçar a escrever algo sobre o filme que eu assisti. Eu acho que me leva a pensar criticamente sobre as coisas, me leva a, não sei, conversar de outra forma com as pessoas, porque... eu já pensei sobre aquilo e daí eu, não sei, tenho uma opinião mais formada e posso confrontar essa opinião com outras opiniões, tese, antítese, síntese, etc e tal. Mas sei lá, também às vezes a coisa que eu escrevo sobre o filme é uma frase de um personagem que eu achei interessante, ou simplesmente uma outra coisa que aquele filme me fez pensar, esse filme me fez lembrar de uma música, lembrar de um poema, lembrar de uma coisa que eu li, de uma conversa que eu tive, de uma coisa que aconteceu comigo em 2009, não sei. Não que necessariamente eu vou escrever algo longo e elaborado e complexo e sofisticado sobre cada filminho que cruzar os meus olhos, mas eu vou me forçar a escrever alguma coisa. E é isso que eu tenho achado mais legal da minha experiência de não dar notas para filmes, que é quando o filme tá acabando, eu não tô mais pensando em quantas notas eu vou dar.
eu tô pensando no que eu escreveria sobre aquele filme, sabe? No que eu quero escrever, no que eu quero guardar, no que eu achei interessante. Então, acho que isso é um pensamento muito mais interessante pra mim e talvez muito mais saudável, sabe? E eu acho que pensar dessa forma tem muito mais a ver com a maneira que eu consumo obras de arte no geral e que eu me relaciono com o mundo e com as pessoas. Eu não quero pensar nas coisas de maneira numérica, eu quero que as coisas me inspirem, eu quero assistir algo e lembrar de outra coisa. Eu quero que o que eu assisto, o que eu leio, o que eu escuto, o que eu consumo no geral, seja um combustível de inspiração para as coisas que eu mesmo crio, seja um combustível de diálogo com as pessoas que eu gosto de conversar, com os meus amigos, com a minha namorada, com a minha família. Não sei, que no geral faça parte do meu repertório como ser humano que tá atravessando essa vida aí falando um bocado de besteira sobre as coisas que estão acontecendo. E outra também que eu não tinha esse tipo de relação de dar uma nota com nenhuma outra forma de arte que eu consumia. Eu não ia num museu e dava nota pra uma escultura que eu vi, pra uma fotografia que eu vi numa exposição. Eu não dava nota pros álbuns que eu escutava, que eu escuto. Eu não dou nota pra livros que eu leio. Inclusive eu não uso nenhum aplicativo que seja tipo um Letterboxd de livro. O pessoal usa aí, né? A Júlia usa, o Scoob, acho. Tem Goodreads, umas paradas assim. Então, sei lá, eu acho que não dar nota pra filmes simplesmente é tratar filmes como eu trato qualquer outra coisa, que é como eu acabei de descrever. Um combustível de diálogo, um combustível de inspiração, uma coisa a mais que tá aí no mundo pra eu pensar sobre, conversar sobre, ou, caralho, simplesmente curtir ou não curtir, tá ligado? Além de escrever sobre o filme ou de dar nota para o filme, no Letterboxd você também pode marcar o filme como gostei ou não gostei, sabe? Enfim, várias pessoas têm maneiras diferentes de usar essa função, mas basicamente você pode apertar um coraçãozinho pro filme ou não apertar o coraçãozinho pro filme. E isso eu não deixei de fazer, eu escrevo e aí eu decido se eu... Oh meu Deus, Tu sabe que tu é o neném perfeito, né? Você é o neném perfeito. Tu é a coisa mais linda do mundo, Carolina, meu Deus do céu. Enfim, isso eu não deixei de fazer. E eu acho legal, caralho, tem algo de muito charmoso na simplicidade. Eu não preciso mais decidir se... Eu nunca precisei, né? É só uma coisa que eu me forçava a fazer. Ninguém precisa fazer nada, na verdade, né? Mas eu não... Quando eu termino de ver um filme chechelento, eu não tô mais pensando se aquele filme é um 3 estrelas ou um 3 estrelas e meia. Eu tô só pensando se aquele filme merece um coraçãozinho ou não. E tem algo de muito mais charmoso nessa decisão simples. É só coração ou não coração, sabe? Mas vamos ser sinceros, né? Eu acho que no fim das contas, a única e real razão pra eu ter parado de dar nota pra filmes no Letterboxd é que eu voltei a tomar refrigerante. Após mais de 7 anos sem beber refrigerante, eu voltei. Porque eu tava muito encantado por coisas que são zero açúcar, 0 caloria. Meu Deus, que milagre da ciência, que apogeu da humanidade. E agora quando me oferecem refrigerante eu não posso mais dizer, não, obrigado, eu já tô há 7 anos sem tomar refrigerante. Eu posso apenas perguntar se é ou não 0. Então me faltava abdicar de mais uma coisa que me permite me sentir melhor que os outros. Porque afinal de contas é isso que a gente quer, né? A gente quer se sentir melhor que os outros. Você dá estrelinhas pros filmes que você assistiu? Nossa, que infantil. Você atribui um valor numérico a uma obra de arte? Caramba, que pobreza intelectual. Eu, hein? Isso aí, pessoal, estou de volta ao YouTube. Muito obrigado para quem assistiu. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal se não for inscrito, assista os outros vídeos. Faz muito tempo que não tem vídeo. Eu tinha, 30 quilos a mais da última vez que eu gravei um vídeo para esse canal. Mas a vida é dinâmica, né, galera? Tamo de volta. Um beijo para todo mundo. Tchau!